Tudo bem com você? Estamos ao vivo, falando aqui da nossa casa, nesse tempo de quarentena, trazendo os cultos através dessa live. Nós somos da Igreja Evangélica Congregacional no Parque Barreto, aqui em São João de Meriti, bem atrás do Shopping Grande Rio, Rua Anastácio Correia, 64, em frente à usina e ao Campo do Novo Brasil. Se você quiser nos fazer uma visita, quando nós retornarmos aos cultos, você vai poder nos visitar e participar conosco dos cultos presenciais. Por enquanto, a gente ainda está fazendo as lives. Então, seja bem-vindo. Te dou boas-vindas, em nome de Jesus, a esse culto que é uma palavra, algo bastante simples do coração de Deus para o teu coração. A nossa com sinceridade, gostaríamos de poder produzir mais. Mas dentro das nossas possibilidades, e Deus tem feito alcançar muitos corações, estamos muito alegres por essa oportunidade de colocar o culto através do Facebook. Em breve nós estaremos fazendo um canal do YouTube, e quem sabe vai poder ser melhor e produzir mais frutos para a glória do Senhor Jesus. Por enquanto, nós estamos aqui nessa live para glorificar o nome do Senhor Jesus. Queria orar e pedir ao Senhor que venha nos abençoar e que a palavra que Ele colocou no meu coração, uma palavra que vai falar sobre confiança nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, nesse tempo em que muitas palavras têm chegado aos nossos corações e nos perturbado. Eu quero dizer para você que Deus é bom, Deus é fiel, a mão dele está sobre nossas vidas, está sobre a tua vida, e Ele quer a cada dia ser glorificado. Deixa Deus te usar, deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa o Espírito Santo te conduzir. Já temos alguns irmãos chegando, né? Já estão alguns irmãos chegando, sejam bem-vindos, e nós vamos estar sim agradecendo ao Senhor nesse momento de oração. Ok? Pai, eu quero te louvar, ó Deus, quero te glorificar por todos aqueles que participarão, que estarão ouvindo, assistindo essa live na noite de hoje, dia 14 de junho de 2020, um domingo, já são 7 horas da noite. Eu quero te glorificar. Obrigado a Deus por tudo que tu tens feito em nossas vidas, pela tua igreja, pela tua boa mão, ó Deus, que tem nos sustentado, a tua mão, ó Pai, que está sempre estendida para nos abençoar. Seja exaltado o teu nome, seja glorificado o teu nome. Vá de encontro, ó Deus, aqueles que irão assistir, que irão ouvir, que de alguma forma participarão dessa live, que estejam com corações abertos, disponíveis para ti. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E eu quero engrandecer o teu nome, por tudo que tu és, por tudo que tu tens feito na minha vida, na vida da tua igreja. Obrigado a Deus pelos milagres, obrigado, Senhor, pela restauração, obrigado a Deus pelo teu povo. Queremos colocar diante do Senhor a vida do pequeno João Pedro, aquele pedido que a tua filha, minha colega, me pediu. Ele está entubado, ele está sedado, tudo juntamente com a Valentina, que a Ceia também me pediu. Nos pediu, nós temos orado no grupo da igreja. Seja com seu João, tu já operaste o milagre naquela noite, continua operando o milagre. Opera o milagre nas nossas vidas e opera o milagre, ó Deus, da restauração, da cura, para aquele que nos ouve, para aquele que vai estar no centro da tua vontade. O Senhor veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Vai de encontro a essas vidas, ó Deus, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu queria compartilhar com você a palavra de Deus que está no livro de Ezequiel, no capítulo 1, livro de Ezequiel, capítulo 1, no versículo 3. Esse é o texto que nós vamos fazer a leitura agora no início da mensagem. E no decorrer, nós vamos estar lendo outros textos desse livro de Ezequiel para falar sobre o tema que é confiança. O tema é confiança
nossas vidas nas mãos de Deus. O que é uma vida nas mãos de Deus? O que é uma vida? Tua vida está nas mãos de Deus? Deus tem operado, tem te usado, te abençoado. Tá? Então esse é o tema dessa noite. E o versículo 3 vai dizer: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, um sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. É interessante, estudamos e olhamos a vida de Ezequiel, o livro do profeta Ezequiel, nós vamos ver que Ezequiel vai se referir à mão do Senhor durante 35 vezes nesse livro. E aí é a marca da vida desse profeta. Por quê? Porque ele realmente estava nas mãos de Deus. Nas nossas vidas, e na vida do profeta, elas são marcadas pelo esse agir da mão de Deus. A mão do Senhor sobre a vida do profeta. Hoje, nesse tempo de pandemia, fala-se muito sobre isso. As nossas vidas está muito problemática, né? Tem muita gente que não tem confiança em Deus, está totalmente desesperado, está totalmente distante, e o medo tem assombrado as pessoas. O medo tem trazido um problema muito sério, e até muitos estão tendo depressão por causa de toda essa problemática, e as pessoas estão com medo. Mas eu quero falar para você, nessa noite, a mão do Senhor, ela está estendida para abençoar, né? E como eu tenho dito, na história do homem de Deus, quando você se converte, falei isso muito na quinta-feira, na live sobre amor, sobre a caminhada. Quando você se converte, você entra na escola de Deus, e você vai caminhar na escola de Deus, sendo tratado, trabalhado por Deus, para conhecer o que Ele diz: a conhecereis a verdade vos libertará. Você vai conhecendo o poder, a mão do Senhor, e Ele vai te conduzindo, né? E aqui temos uma história maravilhosa, que é a história desse profeta, que desde o seu chamado, desde o início do seu ministério, a mão do Senhor estava sobre a vida de Ezequiel. E essa é a temática que nós queremos conversar nessa noite. Como é estar nas mãos ou na mão de Deus? Essa é a reflexão que eu quero fazer nessa noite. Como é que é estar na mão de Deus? O livro do profeta Ezequiel vai descrever para nós algumas peculiaridades dessa mão do Senhor, né? Essa mão que está, que nos sustenta na caminhada. No capítulo 3, do verso 14, isso é Ezequiel, então diz a palavra do Senhor: o Espírito me levantou e me levou, e fui amargurado na excitação do meu espírito, mas a mão do Senhor se fez muito forte sobre mim. Ora, que extraordinário, né? Que extraordinário. O profeta sabia da sua limitação, o profeta sabia que as suas forças não eram nada, e das suas impossibilidades em meio a todos os desafios que ele estava vivendo ou queria viver. Mas ele cria que a mão do próprio Deus era quem o sustentava. Assim temos que ser nós hoje. Essa confiança, tá? Essa confiança e de saber que a mão do Senhor está sobre nós. Eu sei, eu sou fraco, todos nós somos fracos, limitados. Ezequiel também conhecia a sua fraqueza, e por conhecer a sua fraqueza, ele confiava em Deus. Porque no capítulo 3, nesse 3, verso 14, ele vai dizer que a mão de Deus é muito forte. Quando eu olho isso, eu vejo Deus falando lá, quando tirou o povo do Egito: eu tirei com um braço forte. Você se sente fraco? Você se sente
com dificuldades. A vida tem trazido muitas dificuldades e muitas vezes a gente não consegue segurar firme essa mão de Deus, né? As coisas escapam, as nossas fragilidades, em razão das nossas, aquilo que nós vivemos. Tem muita gente com o coração ferido, com mágoas, né? Com mágoas, com sentimentos terríveis. E quando você fala da mão de Deus, será que Ele vai me alcançar? Será que essa mão de Deus pode chegar até mim? Eu quero dizer para você que, como Deus, a mão do Senhor, sustentou a vida de Ezequiel, Ele não deixará o caído sem que Ele estenda a sua mão para te abençoar. O Salmo 37, o salmista vai dizer, no verso 23 e 24, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Deus quer segurar a tua mão, como Ele fez com a vida de Ezequiel, e te sustentar. Quem nos sustenta é Deus. Deus tem te sustentado? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Se não, vamos deixar. Eu queria que você tivesse com o coração limpo nessa noite, com o coração atento, disponível para Deus. Porque Ele quer sustentar você, Ele quer te abençoar. Um outro versículo que vai falar sobre a mão do Senhor está no verso 22 do capítulo 3. É uma mão que sustenta. Deixa eu ler aqui para você. A mão do Senhor veio sobre mim e Ele me disse, levanta-te e sai para o vale, onde falarei contigo. O profeta, ele estava sentado. Tem muita gente hoje na zona de conforto, não é verdade? Boa noite, sejam bem-vindos. Tem muita gente tem muita gente na sua zona de conforto. Eu não sei se Ezequiel estava na zona de conforto, mas ele foi levantado pela mão de Deus. E Deus o levanta como profeta. Deus o manda ficar de pé. Ele fala assim, vem me servir, você vai me servir. É esse o que Deus quer para nós. Que a gente seja levantado, que a gente fique de pé, que a gente esteja disposto, disponível para a obra do Senhor. Em outro momento, no capítulo 8, no verso 3, Ezequiel foi erguido, e ele vai dizer o seguinte, olha, estendeu ele dali uma semelhança de mão e me tocou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou entre a terra e o céu e me levou a Jerusalém em visões de Deus. Ora, parece que Deus pega Ezequiel, devia ser cabeludo, né, pelos cabelos, e o tira da onde ele estava, daquele meio aonde ele estava, e através da sua mão ele o leva adiante de situações diversas para que ele pudesse ver e observar aquilo que Deus queria usá-lo, falar com ele. É assim que Deus faz. E às vezes a gente está sendo oprimido, o inimigo está tentando nos derrubar. Eu quero falar para você, Deus, Ele te pega pela tua mão e te tira, e Ele chama você a ficar de pé, para você ficar de pé diante de Deus, diante do Senhor, para servi-lo na sua obra. O inimigo está te oprimindo, as adversidades estão vindo. Eis a palavra do Senhor, se eu posso dizer assim, levanta, fica de pé, o Senhor vai te usar, o Senhor, Ele te erguerá, Ele vai colocá-lo em lugares altos, na presença dEle, e vai te levar em lugares mais distantes do que você pensar, do que você pensa, do que você já imaginou. No capítulo, em Efésios 2, verso 6, ele vai dizer que ele vai levar nas regiões celestiais. Então, a mão do Senhor te levantará. É isso que o Espírito Santo quer falar para você nessa noite. Está cansado, sobrecarregado? Ele os libertará. Ele quer te levantar nessa noite. Ele vai falar contigo. Uma ocasião, o pastor Felisberto, quando era secretário de missões, do Departamento de Evangelismo e Missões da União, ele comentava num culto que ele estava lá e Deus falou com ele, olha só, vou te levar
em lugares distantes. Você vai ver tudo isso. Perdão, ele ainda era pastor da igreja a igreja aqui da Baixada. E aí ele recebeu um convite do presidente para assumir o departamento de evangelismo e missões, e ele ficou assim, Deus o tirou de onde ele estava pastoreando a igreja, servindo lá ao Senhor na igreja, mas Deus falou com ele, olha, vou te levantar e vou te levar hoje, está servindo a Deus em Colombo, saiu da sua igreja, 25 anos pastoreando a mesma igreja. Deus falou com ele, olha só, eu vou te tirar desse lugar e vou te levar para um outro lugar. Você já assistiu muitos missionários, hoje tu vai ser missionário. Quem sabe Deus está querendo falar contigo? Quem sabe Deus está falando para você, olha só, eu vou te levantar, a minha obra na tua vida não acabou, eu tenho um propósito para ser cumprido. Deus te chamou para grandes coisas. Quem sabe você está aí, já se decepcionou deveras, mas eu te garanto, Deus nunca te decepcionou. O homem pode te decepcionar, mas o poder, a graça de Deus está sobre nós. Vamos abrir o nosso coração, vamos deixar Deus falar conosco, vamos deixar o Espírito Santo agir. Quanto você tem olhado e visto as carências, é nisso que Deus quer te levantar. Você pensa no teu íntimo, poxa, aquilo ali, isso aqui. Deus está te mostrando, olha só, eu quero que você se levante, que eu vou te levar para você me servir. Mas para que isso aconteça, você tem que tomar atitude. Atitude. Ah, pastor, mas já fui muito decepcionado. Eu vou ser perseguido. Não há problema com relação a isso. Olha o capítulo 13, verso 9. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo. Não serão inscritos nos registros da casa de Israel. Nem entrarão na terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor Deus. Sabe, essa expressão, mão contra, ela vai se repetir várias vezes aqui no livro de Ezequiel. E qual é o objetivo e qual o sentido disso? É que ele defende você e me defende os seus filhos de todos os inimigos e perigos. Então, Jesus me disse, olha, não temas, eis que sou contigo todos os dias da tua vida. Essa é a vantagem, posso dizer assim, daqueles que estão debaixo da potente mão de Deus. Você caminha na direção, aqui é a vontade de Deus, você caminha, o teu coração está reto em direção à vontade de Deus. Ele vai te proteger. Perseguições virão. Muitas vezes Ezequiel foi perseguido, mas ele foi protegido pela mão de Deus, porque essa mão de Deus estava na sua vida. A vida, ele não promete, a palavra de Deus não promete que você vai ter uma vida de rosas, mar de rosas. Não. Quantas vezes eu fui perseguido, mas a palavra de Deus, ela nos levanta, nos abençoa, ele supre. A mão de Deus estava ali. Então, se você estiver nas mãos de Deus, nenhum mal vai poder agir contra ti. Nada poderá tentar te tocar. Se comeres alguma coisa mortífera, não te fará dano algum. Sabe? Hebreus capítulo 10, verso 31 vai dizer, olha, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa. Entendeu? Então, você não tem que temer o mal, você não tem que temer as adversidades. Nós não podemos ter medo de nada. Não podemos ter medo de ninguém. Por quê? Isso se nós estivermos com as nossas vidas totalmente nas mãos de Deus, entendeu? Olha só, aqui é a vontade de Deus, aqui é o meu coração. Está alinhado com Deus. A mão de Deus vai me abençoar. A mão de Deus vai me proteger. A mão de Deus vai me proteger. Olha, quantas vezes eu fui protegido. E o profeta foi. Quantas vezes? O Espírito Santo está sobre nós, está em nós, está dentro de nós, e nós vamos ter estamos vivendo num reino de paz, de justiça, de amor. E o reino de Deus, ele
Ele está aqui, ele está para te abençoar. Ele enviará os seus anjos para nos proteger. A mão de Deus é a quarta manifestação da mão de Deus, que ele livra. Veja capítulo 20, verso 33 e 34. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, com mão poderosa, com braço estendido e derramado furor, hei de reinar sobre vós. Tirar-vos-ei dentre os povos e congregarei das terras nas quais andais espalhados. Olha, com mão forte, com braço estendido, derramarei furor. Ora, você é profeta, você é homem de Deus, tem promessa sobre a tua vida. E Deus deu uma promessa a Ezequiel de que o povo seria libertado do cativeiro babilônico. Estavam lá aqueles anos todos. Mas o que Deus deixou claro é que eles não seriam salvos através da mão de homens, e sim da mão de Deus. Nenhum homem iria se gabaritar ou dizer que fui eu. Por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele, mas ele disse, olha assim, eu, o próprio Deus, vou levantar e vou tirar, para que ninguém pense que algum líder tivesse libertado o povo, e sim o próprio Deus. E ele faz assim com mão poderosa. Esse mesmo Deus que agiu no passado, ele está agindo hoje. A gente não consegue ver a mão do Senhor de tão grande que ela é. Pensa como Gênesis 1:1, ele criou os céus e a terra. Não é que nem a minha. Está entre nós, né? Olha para a tua mão. Mas a mão de Deus sobre nós, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Quantos livramentos a mão de Deus nos deu? Quantos livramentos? Eu lembro uma ocasião que eu saía de uma festa, junto com a família, andei na frente, e quando eu fui tirar o carro, fui assaltado. E o bandido mandou eu ir para o banco de trás. Mas a mão de Deus estava comigo, ele havia me avisado. E quando eu fui assaltado, uma oportunidade, não falo isso para você fazer, mas ele me livrou de daquele sequestro relâmpago, porque eu fugia, corria, e o ladrão não tinha como, ele tinha que sair do carro para poder atirar, porque o carro estava numa situação que era difícil, ele tinha que dar ré para entrar na pista principal. Não dava. Mas literalmente a mão de Deus me livrou. Literalmente. Isso foi uma oportunidade. Quantas outras que a gente não vê a mão de Deus agindo? Entendeu? A mão de Deus nos abençoando. Os perigos estão aí. Os perigos estão aí. E às vezes acontece um problema. Não foi descuido de Deus. É para que nós possamos entender que Deus permite que essas coisas para mostrar o seu poder. Naquela ocasião do assalto foi assim, ora, extraordinário. Falou audivelmente, olha para a mão dele, olha como é que ele está. E agora, o que você vai fazer? Eu falei, vou meter o pé. E corri, e nada me aconteceu, porque a mão de Deus me livrou. Tem determinadas horas que a gente precisa tomar atitudes, mas atitudes orientadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Então, a mão do Senhor, ele nos dá livramento. Sabe? É extraordinário. Se nós buscarmos, nós acharemos o Todo-Poderoso, que ele está com as mãos estendidas para nos abençoar. Se você estiver ligado, ele vai te usar, ele vai dizer para você, olha, cuidado, ele vai te falar, olha, como ele falou para mim, tu vai fazer agora? Eu falei, vou correr. Então corre. E a mão do Senhor, o anjo do Senhor estava ali me protegendo. Porque ele nos livra. Uma outra face dessa mão do Senhor, que nós podemos ver aqui no livro de Ezequiel, que é bastante significativo, porque ele nos traz
né, aquilo que aconteceu na vida do profeta, e eu, como homem de Deus, na escola de Deus, né, buscar, conhecereis a verdade, eu conheço a palavra de Deus, descubro as verdades que estão escondidas na palavra, e aí eu começo a praticar, olha, Senhor, e começo a colocar em ação, e Deus, que não é homem que possa mentir, ele vem para mim, ele vem e mostra, fala assim, você está confiando em mim? Eu vou te ajudar, eu vou te abençoar, eu estou com a minha mão para te abençoar. Então, olha, se tu está passando por dificuldades, se você está com um problema no casamento, com problema com o filho, qualquer problema que você tiver, olha o que ele vai dizer no capítulo 20, no verso 42. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu vos der entrada na terra de Israel, na terra que, levantando a mão, jurei dar a vossos pais. O que ele está falando aqui? Ele recebeu das mãos do Senhor, Ezequiel recebeu das mãos do Senhor um livro de promessas contendo as coisas de Deus, que era para ele se alimentar, capítulo 2, verso 9. Entendeu? E ali ele recebeu as promessas de Deus. Assim acontece conosco. As promessas de Deus vêm para nossas vidas. Mesmo que você esteja passando por dificuldades, por momentos difíceis, e Ezequiel estava passando por um momento difícil, Deus, ele revelou a ele, com as mãos estendidas, ou as mãos levantadas, podemos dizer assim, o sinal da sua promessa. Ele estava garantindo ali, olha, jurei. E você vai ver em vários versículos, capítulo 20, versos 5 e 6, eu jurei. E se ele jurou, palavra de rei não volta atrás. Ele vai abençoar. O costume dos reis é o mesmo o que Deus faz. Aqueles líderes antigos falavam, jurei, se jurei, é que nem um tempo atrás, né? Um aperto de mão valia muito. Mas esse costume está caindo. A gente tem que voltar aos bons costumes, às práticas, e sermos homens de sim, sim, não, não, aquilo que a palavra diz. E aí Deus, ele declara para Ezequiel, com as mãos levantadas em sinal de autoridade, olha só, eu estou te dando promessas, tem promessas para o teu povo. Então quando a gente vai na palavra de Deus, estou com um problema na minha família, você vai lá e você vai ver no texto da palavra de Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver, Deus vai te abençoar, o que Deus tem para ti são coisas excelentes e extraordinárias. Então, nessa trajetória, nessa escola de Deus, você vai praticando. Não só ouvindo, mas ouvindo e colocando em ação. Porque quando Deus levanta as suas mãos sobre a vida do homem de Deus, quando ele levantou suas mãos sobre a vida do profeta Ezequiel, nada podia agir, nada podia ser contra o agir de Deus. Nas nossas vidas é assim, nada pode ser. Se Deus falou, se Deus decretou, se Deus revelou na sua palavra, tem promessa para você. Olha o que diz Isaías 43, verso 3. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Olha, se Deus age na tua vida, quem impedirá? Esse agir de Deus na vida do crente é uma coisa extraordinária. Só quem abriu o seu coração pôde ver o medo ir embora, né? As vacilações que a gente tinha, sabe? Foi tudo embora. Ele te faz um guerreiro, te faz um vitorioso, porque a mão do Senhor. O que eu preciso fazer, pastor? Eu preciso mesmo não vendo a mão de Deus sobre a minha vida, eu preciso saber que a mão do Senhor, Ele vai agir na hora certa, e Ele vai me abençoar na hora certa. Ele vai entregar aquilo que Ele prometeu na hora exata, porque Deus não tem hora ruim. Para Ele a hora que Ele faz é a hora que acontece. Então,
a mão do Senhor derrama promessas sobre você. Quantas promessas Deus tem derramado? Saiba de uma coisa, Ele não esqueceu de nenhuma delas. Ele não esqueceu de nenhuma delas. Deus prometeu que vai te fazer de um profeta, um pastor na casa de Deus. Tem um jovem lá na igreja que o pastor Luiz Otávio esteve lá 2 anos atrás e profetizou na vida de um jovem, adolescente. E olha que aquele homem tem uma boca abençoada. Ele me abençoou bastante alguns anos atrás. Tem promessa? Creia que Ele vai cumprir. Tem promessa? Ele te prometeu. Um outro agir de Deus, da mão de Deus, ele vai se encontrar no capítulo 37, verso 1. Você não precisa se preocupar, porque a mão de Deus vai te conduzir. Veja só, veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Aí você para pensar, né? A gente às vezes briga, reclama. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Você está na mão de Deus? O profeta foi conduzido pela mão de Deus e levou aonde ele queria, onde Deus queria que ele estivesse. E ele tinha que estar ali como profeta, capítulo 40, verso 1. Então, em vários momentos na vida de Ezequiel, ele foi levado a lugares difíceis, a lugares perigosos, como eu e você somos levados. Se Deus quer te levar a um lugar difícil, perigoso, não temas, diz o Senhor dos Exércitos. Eis que estou contigo todos os dias, mas você tem que estar debaixo da mão de Deus, Ele que precisa te levar. Você não vai na tua força, porque a tua força não vai te levar a lugar nenhum. Quem tem que te conduzir é Deus. Então, ele sabia, ele não ia e não tinha medo, porque ele sabia que a mão do Senhor estava ali, conduzindo ele. E é extraordinário você ver isso. Eu escutei ontem uma mensagem de um pastor, um vídeo, o pastor dizendo que ele tinha tido promessas quando garoto, de que seria pastor, cresceu numa cidade do interior, e aí foi estudar fora, depois voltou para visitar sua mãe, e aí Deus falou com ele, olha só, vai lá na casa das irmãs, lá no prostíbulo. Aí ele foi conversar com a mãe dele falou o seguinte, se Deus está falando contigo, aí ele ligou para o superior dele, pastor, Deus falou comigo para ir lá, ele falou assim, olha, se você for, e alguém me avisar que se você for, e você for visto, que você entrou lá, ele era um homem muito conhecido, porque tinha sido nascido e criado, e a casa ficava a 3 quadras da casa dele. Aí ele conta que foi desestimulado, porque, olha, se souberem, você vai ser excluído. Aí ele conversou com a mãe dele falou o seguinte, olha só, às 4 horas da tarde tem futebol do Brasil, o Brasil vai jogar, vai estar todo mundo assistindo de frente à telinha, tu vai lá, às 4 horas da tarde. Quando deu 4 horas, ele meteu o pé, foi lá para a casa das primas, lá no prostíbulo. Aí a dona da casa conhecia ele, falou, você também aqui? Aí ele, mas eu vim com outro objetivo. Aí ele falou que queria falar do Evangelho, chamou as meninas com os namorados. Durante 15 minutos ele pregou o Evangelho. A dona do bordel perguntou, olha, se tiver culto hoje, me pega aqui 7 horas que eu vou para o culto. Ele foi procurar uma igreja, porque era um dia de semana, conseguiu encontrar uma igreja. Aí o pastor falou assim, você veio aqui, você vai ser o pregador? Ele falou, não vou pregar. Tinha um outro homem de Deus lá que pregou, aquela mulher aceitou Jesus, o marido dela que estava preso, mais tarde disse que ele foi visitar o bandido lá, pregou lá naquela penitenciária. O bandido falou o seguinte, olha só, eu só vou acreditar nesse Deus, eu não creio, sou ateu, não acredito em Deus, mas eu tenho um problema na vesícula, eu tenho pedra nos rins. E aí, se Deus falar comigo, se Deus me curar, quando chegou na semana seguinte, ele foi lá, o homem apareceu de terno, gravata, com a Bíblia debaixo do braço.
Aí ele perguntou, mas o que aconteceu? Ele falou, terça-feira eu fui no banheiro, urinei, e as pedras foram todas embora, e eu fui curado pelo nome de... E eu fui curado. E ele aceitou Jesus. Irmãos, quando você está nas mãos de Deus, pode ser um lugar perigoso, a tua fama pode cair por terra, mas você está ali, olhando para a mão de Deus, sendo dirigido, indo em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. E é extraordinário isso. O Salmo 123, verso 2 vai dizer, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Os olhos do Senhor estão fitos em nós. Então, nós não podemos tomar decisões sem a certeza de que seremos conduzidos pela mão do Senhor para onde nós formos, onde nós temos que ir. Temos que ter a certeza de que a mão do Senhor está nos conduzindo. Então, qualquer lugar onde estiver as mãos de Deus, esse lugar vai ser um lugar abençoado. E qualquer coisa, independente do que seja, que vier contra você, e qualquer coisa que vier das mãos de Deus, ela será boa para a tua vida. Não vai ser boa contra os outros. Se alguma coisa vier, Deus vai apartar. Porque a mão do Senhor te conduz a lugares altos, a lugares de excelência, para a manifestação do poder dele. Deus quer manifestar. Né? Um tempo atrás eu fui convidado a participar do Projeto Zero com o pastor Eliazar, início do projeto, e a primeira coisa que cheguei lá, ele me colocou para dirigir os grupos de evangelismo. Deus me levou. Deus me levou. Muitas portas fechadas, mas muitos corações abertos. Olha, você precisa crer no teu potencial. Você precisa crer no teu potencial, não. Você precisa crer que Deus, Ele te chamou para ser um resgatador de almas, para pregar o Evangelho. Deus te chamou. Não temas. Não temas. Ele vai te abençoar, Ele vai colocar as palavras. Porque aquilo que Ele quer fazer, Ele vai te usar para realizar. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Se tu crer, tu vai ver a glória de Deus. O problema é que a gente, por falta de experiência, por falta de tomada de atitude, sair da nossa zona de conforto, né? A gente se desestimula, mas Deus hoje está agindo. Ele está levantando homens e mulheres de Deus, Ele quer levantar a nossa igreja, quer levantar você que está me ouvindo, que está me assistindo. Alguém compartilhou contigo a mensagem, você está aqui, e Deus está falando, está bombardeando a tua cabeça, olha só, sai dessa situação. Eu vou te tirar da tua terra, da tua parentela, vou te levar para um lugar distante, eu vou te levar para você pregar. Ou quem sabe, né? Você se preparou, tem tantas crianças aí lá na nossa igreja, nós temos 40, 30, 40, às vezes 50 crianças, precisando de gente. Deus levantou a irmã Andréia, tem levantado outros tantos, a nossa diaconisa, minha esposa, a Márcia, e Deus tem feito um trabalho de excelência, um trabalho maravilhoso. Mas o que você precisa fazer? Às vezes a gente para e pensa, não, já estou velho, A experiência que você tem, a experiência que você adquiriu, Deus quer te usar. E a última manifestação que nós vamos encontrar, ou pelo menos dessas que nós separamos, a sétima, a mão do Senhor pesa. Caramba, já passou rápido, né? Mas eu estou gostando, já tem bastante gente aqui nos assistindo. Deus seja louvado pela tua vida. O capítulo 39 do livro de Ezequiel, no verso 21, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre ela estiver descarregado. Às vezes a gente fica preocupado, né, com o que pode nos atacar, com as pessoas que podem fazer alguma coisa contra nós. Quando você aprende, vai descobrindo, a ira pertence a Deus, a vingança pertence a Deus, né? A vingança pertence a Deus. E aí,
Deus, ele manifesta a sua mão quando a sua mão pesa, mas ela vai pesar para corrigir os erros. Você tomar alguma atitude errada, fez aquilo que não deveria fazer, ele vai pesar a sua mão para mostrar a sua justiça. O capítulo 6, verso 4, vai falar sobre isso. A mão do Senhor é tão pesada que o Senhor, Deus disse, detive a minha mão e o fiz por amor do meu nome. Capítulo 20, verso 22. Pois se ele pesar a sua mão, não há quem possa suportar. Se Deus verdadeiramente pesar, mas ele vai fazer isso para que a justiça dele seja exaltada. Deus, ele é um Deus de amor. Deus é um Deus de amor. E ele usa a sua força, ele usa a sua mão de poder com o objetivo de cuidar de nossas vidas. Mas também ele vai agir com força para vencer o mal. Romanos 11, 22. Ele vai vencer o mal e ele vai estender a sua mão para nos abençoar. O próprio Ezequiel ele vai declarar que sentiu o peso da mão de Deus quando ele disse, a mão do Senhor Deus caiu sobre mim, capítulo 8, verso 1. Isso vai demonstrar que ele sentiu algo pesado quando a mão do Senhor vinha sobre ele. Ele sentiu algo pesado. Mas isso era para saber sobre a força das mãos de Deus que estavam ali segurando ele com amor. Deus estava com ele segurando. E aí ele pôde suportar. Quando a mão de Deus pesa, você sente que ele está contigo. Deus é tremendo. Deus quer te abençoar. Deus quer suprir a sua vida. E a mão do Senhor é pesada, é contra o mal. Não é para te desgraçar, mas é para te abençoar. Para mostrar a injustiça e para que o bem possa vencer. O bem sempre vai vencer. Depois de tudo que eu disse, tudo que foi orientado pelo Espírito Santo, a sua vida está nas mãos de Deus? Sua vida está nas mãos de Deus? Pense nisso. Ele quer te abençoar. Capítulo 33, verso 22, vai dizer assim, ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado. Abrira-se-me a boca antes de, pela manhã, vir ter comigo o tal homem. E uma vez aberta, já não fiquei em silêncio. A vida do profeta Ezequiel foi marcada pela mão de Deus que A mão de Deus sustentou Ezequiel, a mão de Deus levantou Ezequiel, a mão de Deus protegeu Ezequiel, a mão de Deus livrou Ezequiel das situações adversas e prometeu coisas grandes. É isso que ele faz. A mão de Deus conduziu e pesou sobre a vida. Tudo isso aconteceu na vida de Ezequiel. Por quê? Porque sem a mão do Senhor, Ezequiel não seria ninguém. Assim é contigo, é comigo. A mão de Deus precisa estar sobre a minha vida, a tua vida. Nós precisamos confiar em Deus, na mão de Deus, que Ele está sobre mim, está sobre ti. E essa mão de Deus fez com que Ezequiel fosse um grande profeta. E aí, quando você tem certeza de que a mão de Deus está sobre a tua vida, Ele te ungiu para pregar as boas novas do Evangelho, você não vai ter medo de falar. Às vezes a gente olha com as pessoas e fala. Se você sai para o evangelismo, se você sai e vai pegar uma pessoa na rua, as pessoas ficam... Conta a tua experiência. E aí você vai ver o que Deus já fez na tua vida. E as pessoas têm medo. A gente não pode ter medo. O profeta Ezequiel não tinha medo. Ele sabia que aquilo que estava falando era o que Deus havia mandado e que Deus, a mão de Deus, iria agir cumprindo a sua palavra. Quando você abre a tua boca, a Bíblia vai dizer, a boca fala do que o coração está cheio.
Se você está cheio de Deus, se você está cheio do poder de Deus, você vai falar e você tem certeza de que o Espírito Santo vai agir através da tua vida. A mão de Deus vai se estender sobre você, sobre aquele que você está conversando, orando, e Ele vai agir. Eu preciso crer, eu quero falar para você nessa noite, creia que a mão de Deus está sobre a tua vida. Ele é aquele que te sustenta quando você estiver fraco. Ele é aquele que te sustenta, Ele é aquele que te levanta quando você cair. É aquele que te protege de todo mal, sabe? Ele te livra dos perigos. Ele promete as suas bênçãos e vai te conduzir a um caminho bom, a um caminho que aos nossos olhos pode ser difícil, mas Ele vai estar ali e Ele vai te abençoar. E para encerrar, Ele vai pesar a sua mão contra tudo que não for de Deus. Tudo que não for de Deus na tua vida, Ele pesa para te limpar, para te purificar e para ir contra aqueles que, para te livrar de todo o mal. Então fica um convite para você nessa noite. Você já aceitou Jesus como seu único e Salvador? Você já tomou uma atitude e fala assim, Senhor, eu quero entrar nessa escola, eu quero aprender de Ti, eu quero ser uma nova criatura. Quando Moisés atravessava o Mar Vermelho, o mar se abriu, o milagre aconteceu, e eles atravessaram a pé enxuto e foram em direção à terra prometida. Para trás, o mar se fechou, não tinha mais como voltar. Aquela vida de pecado, de erro, não tinha mais como voltar. Deus fechou o mar e falou para eles, olha só, para a tua frente, eu sou um Deus de promessas, não vai te faltar nada. Tanto é que de noite tinha nuvem, ou tinha o clarão, e de dia tinha uma nuvem. Quando faltou água, Deus tinha água. Quando há uma provisão, Deus de promessa está sobre a tua vida. Você quer aceitar Jesus hoje? Faça uma oração comigo, coloca a mão no teu coração. A igreja está orando por você. A igreja está intercedendo por você. Eu não sei quem é você, eu não sei. Quem sabe você pode me ligar, mandar um zap. Você pode entrar em contato com alguém para chegar até nós. E você faça essa oração comigo. Pai, eu te entrego a minha vida ao Senhor nesta noite. Ou no momento que você estiver assistindo, eu entrego a minha vida ao Senhor. E eu quero te pedir, Deus, que a tua mão de poder esteja sobre mim. Reconheço que sou pecador e que Jesus na cruz morreu para me libertar de todo pecado. Eu quero ser uma nova criatura, lavado e remido pelo teu sangue. Me faz, ó Deus, teu filho nesta hora. Ó Deus, troca as minhas vestes, coloca um anel novo, como filho de Deus, porque eu quero te honrar e a partir de hoje ser um servo teu e fazer a tua vontade para a glória do teu nome. Amém? Que Deus te abençoe. Na quinta-feira eu não vou fazer uma live porque é aniversário do meu neto e vai ser no horário, mas eu quero fazer na terça-feira. Eu queria fazer uma live na terça-feira. Se você puder, ainda vou ver, quero trazer uma mensagem de amor e está trabalhando isso no teu coração. Se você sentir o desejo, quiser, tivermos muitas pessoas nos assistindo nessa noite, que Deus te abençoe e te guarde. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus, com todo aquele que nos assiste, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Um grande beijo e fique na paz. Uma boa noite, um final de domingo maravilhoso, uma semana abençoada para a glória do Senhor Jesus. Daqui a pouco, às 10 horas, lá no grupo da igreja, estaremos orando, continuando o nosso trabalho de oração até o final desse mês. Amém? Muita gente linda aqui com a gente. Tá bom? Que Deus te abençoe.